Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estamos aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Nós estamos resumindo uma palavra que foi colocada bastante em duas partes na época do retiro espiritual. Nós fizemos esse ano. Então a gente resolveu fazer um compacto, até foi uma palavra que nós liberamos no domingo para a igreja no culto dominical. E aí nós vamos estar trabalhando com esta mensagem. Liberte-se das 7 amarras que prendem a sua vida. Você já parou para se perguntar por que muitas pessoas têm a vida que parece sempre amarrada? Você pergunta as coisas para Deus que fez de errado e parece que as coisas estão sempre amarradas. Não consegue se livrar de pessoas que estão invejosas, atrapalhando você no ambiente da sua vida, porque tem casais que brigam e discutem todo dia, todo momento. Marido ou esposa perturbada, irritado. A palavra do Senhor ela é como uma cirurgia, né? Primeiro corta e arranca, dói. Mas depois ela sara e a bênção se torna realidade. Vício é uma tendência ou hábito de praticar o mal. Geralmente nós pensamos em vício na bebida alcoólica, nas drogas, do cigarro. Mas não são somente esses vícios que são nocivos às nossas vidas. Os vícios são atrasos de vida. Os vícios são amarras, são laços que prendem a sua vida e te impedem de seguir em frente, de vencer, de ter sucesso. Esses vícios são frutos de uma mente escrava. A geração de Moisés tinha uma mente escrava. A geração de Moisés, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, são 4 gerações de escravidão que passava de pai para filho. Atualmente, muitas igrejas estão cheias de mentes escravas que não conseguem fazer além do material que lhes é jogado como um mantra, coisas materiais. A mente escrava, ela aprisiona a pessoa. A pessoa nunca vai sonhar com aquilo que nunca imagina em sua vida, especialmente na vida espiritual. A mente escrava, ela impõe um cabresto na vida da pessoa e essa pessoa não consegue ver o lado espiritual e por isso não terá uma experiência de gratidão ou de crescimento com Deus. Dificilmente. A primeira geração de Moisés morreu no deserto, reclamando, murmurando, se desviando dos mandamentos de Deus, apenas buscando aquilo que era de caráter material e temporário. Passageiro, água, comida, bem-estar, prazeres carnais, bens materiais. A pessoa terá muitos vícios, os quais praticará achando que é normal na vida do cristão. E não percebe que esses vícios amarram, acorrentam suas vidas. Eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida por Deus. E muitas pessoas estão desse jeito. Esses vícios são comuns, mas não são normais. Esses vícios estão amarrando a sua vida sem que você perceba ou se dê conta disso. Não tente se justificar. Veja o que está errado, ou veja onde você está errando e mude. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando para você mudar a realidade de sua vida atual e te conduzir para uma vida plena, como é a vontade de Deus. Existem essas 7 portas que abrem a entrada de demônios e com eles tudo o que não presta entrou em sua vida, na vida da pessoa que você conhece e resiste, não quer ir embora. Ouça a voz do Espírito Santo para você agora. Mas o tempo é agora. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirem a voz de Deus falando a vocês, não endureçam os seus corações contra ele, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. Hebreus 3:15, na tradução da Bíblia Viva. Então nós vamos falar sobre essas 7 portas de entradas de demônios, ou as 7 amarras que prendem sua vida. Liberte-se de todas elas. O primeiro é xingar. Xingar. A palavra em português vem do angolano, kuxinga, que significa injuriar, descompor, e passou a ter o significado de agredir por meio de palavras. Todo o universo foi construído por palavras. A gente precisa ter isso em mente. Hebreus 11:3, o autor sagrado escreve: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. E já aprendemos que nossas palavras têm poder. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. O que foi falado não tem mais como voltar. O verbo xingar em hebraico é mekalel, que vem de kalal, que significa amaldiçoar, ser desprezível. Em hebraico não existe xingamento. Não tem como xingar outra pessoa em hebraico, porque o hebraico é uma língua santa. Segundo Timóteo 3:15, o apóstolo Paulo fala que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, naturalmente que ele fala a Bíblia Sagrada, mas as sagradas foram escritas em hebraico. Não tem como xingar numa língua santa. Quando você xinga alguém, você se coloca numa posição de arrogância muito grande, parecida do diabo. Sua arrogância te leva a pensar que você é muito melhor do que a pessoa a quem você está xingando. Quando eu xingo alguém,
eu coloco essa pessoa numa posição de humilhação tão grande. E nesse caso eu também me coloco na posição de Deus, porque somente Deus pode humilhar uma pessoa. Xingar, mehalel, significa amaldiçoar, isto é, tirar a essência de Deus da vida da pessoa que eu xingo, que é muito forte. E isso é uma atitude muito cruel e Deus vai corrigir. Salmos 40, versículo 15, nós lemos: sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem bem feito, ignomínia é vergonha. Sofrer perturbação, traduz a palavra shamam, em hebraico, estar aterrorizado, estar perturbado, que causa ruína, sem paz. Bem feito, traduz a palavra realk, bem feito. Nesse sentido aqui, a palavra bem feito sempre significa feito no capricho, mas aqui é uma interjeição que significa uma comemoração pela desgraça de outra pessoa. Salmo 70, versículo 3 também diz: retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. 3 vezes da Escritura há duras punições para aqueles que falam bem feito. Xingar amarra a sua vida, xingar atrasa a sua vida e não te deixa alcançar o sucesso, o crescimento. Se não devemos xingar qualquer pessoa, pior ainda é xingar seu filho, sua filha, seus netos, seu marido, sua esposa, seus irmãos, seus pais, avós. Jesus morreu na cruz por todos eles, não se esqueça disso. Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E é interessante nós vermos o seguinte: sal tem que ter medida certa. Imagina o seu prato de comida, colocar 1 quilo de sal, ou não colocar sal nenhum, né? Tem que ter a medida certa. Quando você xinga, você fala palavrão, fala bobagens, fala palavras ou piadas maliciosas, é para ofender alguém. E nesse momento acontecem 3 fatos. O primeiro, o inferno está usando a tua língua. Tiago 3,6, nós lemos lá na Bíblia Viva. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Segundo, a sua língua vai destruir a sua vida. Versículo, ele diz: a língua é um fogo. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim em 3,6. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Porque tudo que você fala, você atrai para você. E a sua língua vai destruir também a vida de outra pessoa. E aí a gente começa a ter mais problemas ainda, porque infelizmente isso é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a administrar na nossa vida, né? Tiago 3, 9 e 10, ele diz assim: umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial, e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Liberte-se dos palavrões e dos xingamentos. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Deus, a sua palavra tem que edificar e dar graça, transmitir graça àqueles que escutam. Segundo, vício. Então, o primeiro é o xingar. O segundo, a mentira. Salmo 7, versículo 14 diz: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Salmo 5, 6, nós temos: destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mentira é falar ou dizer algo contrário à verdade. O diabo é o pai da mentira, e portanto a mentira é um instrumento diabólico que o homem usa para a sua própria perdição. O mais triste é que o homem ama a mentira. Não ama a verdade, pois ele é mau por natureza, Romanos 1, 25, Apocalipse 22, 15, e não nasceu de novo. A mentira tem pernas curtas porque a verdade chega sempre mais depressa. Pesquisas indicam que as pessoas mentem sobre 25% daquilo que falam. De cada 100 palavras, 25 é mentira. Outro dado aponta que uma mentira vem aos nossos lábios cerca de 200 mentiras por dia. Em média, uma mentira a cada 5 minutos. O diabo é o pai da mentira. Jesus já disse isso em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os mentirosos irão para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Há vários tipos de mentiras. É mentira de quem sabe quem é o culpado, mas omite, faz silêncio.
Quem é coberto o erro torna-se cúmplice daquele pecado e pratica mentira silenciosa ou por omissão. É da pessoa que se finge de morto para não, como hoje é a expressão, né? Para que a verdade não venha à tona, quando finge que não é com ele, que ele não sabe nada. Fez algo de errado ou deixou de cumprir uma ordem, mas não diz nada. Se descobrir, tudo bem, senão eu fico caladinho. Se você é mentiroso ou é mentirosa, então sabe que a mentira também acorrenta a sua vida, que não vai para frente com a bênção de Deus. Liberte-se da mentira quem nasceu de novo. Colossenses 3,9, o apóstolo Paulo diz: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, a mentira faz parte do velho homem, e não daquele que nasceu de novo. Terceiro, a inveja. Provérbios 14:30 nós lemos: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Podridão traduz a palavra halkal. Halkal é podridão, apodrecimento, e vem de hakab, apodrecer. Inveja é kiná, e traduzir em português é uma ciúme, uma atitude ciumenta. Essa palavra significa uma intensa paixão no ciúme, que é maior do que a ira ou cólera de uma pessoa, o que tem mal olhado. A palavra inveja vem do latim invidia, que por sua vez é uma derivação do verbo invidere, olhar com malícia, o olho gordo. Para o dicionário Michaelis, inveja pode ter dois significados: sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar e pela prosperidade ou felicidade de outra pessoa, ou desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa, avidez, cobiça, cupidez. Não podemos ter inveja. Provérbios 23:17 aprendemos: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não conviva com gente invejosa, mesmo da família. Provérbios 27:4 diz: o furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja é amargurada e vem da sabedoria dos demônios. Tiago 3:14-15 nós lemos assim, na tradução da Bíblia Viva: e evidentemente não se gabem de serem sábios e bons se vocês forem amargurados, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Estas coisas são terrenas, materiais, inspiradas pelo diabo. A inveja traz aflição de espírito. Eclesiastes 4:4 nós lemos: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Quarto vício: fazer mal feito. Jeremias 48:10 traduz a parte A: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito traduz a palavra arar, que significa amaldiçoar amargamente, amarrar com um feitiço. Relaxadamente traduz a palavra remiwei. Negligência, falta de cuidado, mal feito, mentira, preguiçoso, indiferente, é o contrário de bênção, de graça, brahá, é o desgraçado. A Bíblia Viva traduz desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Essa palavra vem de malefacto, significa feito sem perfeição, de qualquer modo, feito de forma relaxada, sem capricho, sem cuidado. Bruxaria, iníquo, ímpio. Fazer coisas mal feitas amarra a tua vida, coisa quebrada, coisa abandonada, suja. Viva dentro desse princípio de Deus. Tudo que te vier para fazer, faça bem feito. Eclesiastes 9:10 da Bíblia Viva traduz: faça bem feita qualquer coisa que você tiver que fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Mesmo que não reconheçam, faça bem feito. Mesmo que não tenham recompensa financeira nenhuma, faça bem feito. Mesmo que todas as pessoas ao seu redor estejam fazendo mal feito e te critiquem porque você está fazendo bem feito, faça bem feito. Mesmo que seja para uma pessoa ingrata que não gosta de você, faça bem feito. Porque quem faz mal feito atrai sempre o mal feito sobre si mesmo. Sua vida ficará amarrada. Na obra do Senhor, culto, no discipulado, na oração, na palavra, numa visita, na ceia, faça bem feito. Lembre-se de Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tem sempre alguém que vai ver o que você faz. Provérbios 22:29 diz: viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Fazer mal feito amarra a sua vida. Quinto vício, que é uma amarra na sua vida: a reclamação. Isso o ser humano já nasce reclamando, nasce chorando. E sempre chorando, para mamar, com dor, sujo. Até diz a marchinha, quem não chora não mama.
E isso nunca muda na vida do homem natural, ou do velho homem. Com atitude de reclamação, 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo nos orienta: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E aí ficamos viciados em reclamar do pernilongo, da mosca, do barulho da TV, da pregação, do tipo de pregador, que o pregador prega baixo demais, que o pregador é isso, de tudo. Reclamar significa pedir insistentemente, clamar 2 vezes. Da mesma maneira que revisão é ver de novo, reanimar é animar de novo, reviver é viver de novo. Reclamar significa clamar 2 vezes, pedir de novo, clamar de novo. Então, se você reclama da falta de dinheiro, é mais falta de dinheiro que você terá, porque a Bíblia diz o seguinte: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, os que a usam habilmente serão recompensados. Provérbios 18, 20 e 21, na tradução da King James atualizada. E o seu cérebro entende que você gosta disso. Quem está sempre reclamando de doenças estará sempre envolto com doenças para reclamar. Como eu expliquei no vídeo sobre a mente, que vocês poderão assistir, o cérebro humano procura parâmetros e entende que você gosta de estar reclamando para as pessoas. Tem gente que não pode ver outro que já encosta e começa a reclamar. Reclama de tudo, reclama de todos. Ele vai te mandar mais do mesmo, para você continuar reclamando ou clamando 2 vezes. A vida te manda mais do mesmo, são suas palavras. A gratidão é uma mudança de olhar, de ver as coisas com um olhar muito diferente, de conduta, de mente, de caráter, de comportamento, de uma nova cultura, né? Uma forma de pensamento. Geralmente a gratidão é entendida na forma em que quando alguém nos ajuda em alguma coisa, ou de alguma forma nós dizemos muito obrigado. Os homens dizem muito obrigado, muito agradecido. As mulheres dizem muito obrigada, muito agradecida. Então nós medimos a nossa gratidão dessa forma, somente nesses casos. Isso não é gratidão, isso é educação, é gentileza. É uma forma amável de você demonstrar agradecimento pela ajuda da pessoa. E nunca pare de fazer isso. Isso é muito importante. Você deve continuar a fazer isso porque é uma pessoa que recebeu uma boa educação e você é gentil. Mas isso não é gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco em tudo. Coisas boas e coisas ruins. Tudo que você fala, você atrai para você. Tudo que você ouve, você atrai para você. Tudo que você assiste, você atrai para você. Então é importante você ver isso. Tudo que você reclama, você atrai para você. Eu vou repetir. Tudo que você fala, você atrai para você. Tudo que você ouve, você atrai para você. Tudo que você assiste, você atrai para você. E tudo que você reclama, você atrai para você. A física quântica ensina que se a sua mente determina algo, o seu corpo é obrigado a ir atrás. Só de processar um pensamento, partículas subatômicas vão à frente. Se você pudesse ver isso, nunca mais falaria besteira. Eu sou um fracasso, que droga de vida, né? A sua avó, que nunca estudou física quântica, dizia: bate na boca, menino, vira essa boca para lá. A vovó entendia o que estava errado, embora a sua solução não adiantava nada. Falando bobagem, reclamando, você está irradiando o mal de toda forma ao seu redor. Abra a boca para edificar, para profetizar, para decretar, agregar coisas boas e produtivas. Fale a palavra do Senhor. Quanto mais gratidão, mais feliz. Quanto mais reclamação, mais infeliz. Esse é o poder incrível da verdadeira gratidão. Provavelmente as pessoas que mais ajudaram você, nos momentos mais difíceis e críticos da sua vida, você não deve ter sido nem educado em dizer muito obrigado, você foi uma bênção de Deus em minha vida, sou muito grato a você porque você me ajudou num momento muito difícil. Quando Jesus está, mas não liga não, que a maioria das pessoas são assim, porque gratidão é algo de caráter. Quanto mais nós nascemos de novo e vamos aprendendo as coisas do Senhor, é que nós crescemos e amadurecemos. Mas se você não está no discipulado, vai ter bastante dificuldade com isso. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, ao entrar numa aldeia entre Samaria e Galileia, 10 leprosos imploraram que os curasse. Jesus ordenou que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, conforme ordena Levíticos capítulo 14. No caminho, os 10 leprosos foram curados. E então apenas um dos 10 leprosos voltou para agradecer a Jesus. Nós lemos assim na Escritura: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, e com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, versículos 11 ao 19. A gratidão é uma mudança de olhar, de ver as coisas.
Paulo e Silas na prisão, depois de chicoteados e presos, uma situação delicada, bem amarrados no tronco, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, o carcereiro, né? E lhes segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 24, 25. Era a ótica, é a maneira de ver as coisas. O sexto vício é o desperdício. O sexto vício é o desperdício. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador, nos ensina Provérbios 18, 9. A Bíblia Viva traduz assim: uma pessoa descuidada em seu trabalho está jogando fora tempo e dinheiro. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz: o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Quem costuma fazer as coisas de Deus mal feitas, geralmente também é um desperdiçador. Pelo menos três coisas desperdiçamos mais na vida. Primeiro, o dinheiro. Isaías 55, 2, nós aprendemos assim: por que vocês vivem gastando o seu dinheiro, se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome? Ouçam o que eu digo, e vocês poderão comer comidas deliciosas para alimentar suas almas. Por que gastar dinheiro é bom? Ao conseguir comprar o que você deseja, as áreas de recompensa do seu cérebro experimentam um aumento no disparo neuronal e na liberação de dopamina, conhecida como hormônio da felicidade. Quando liberada pelo cérebro, provoca uma sensação de prazer, de satisfação e aumenta a motivação. Consequentemente, você se sente mais animado, mais feliz, por um breve período de tempo, é claro. E aí que mora o perigo. Dívidas são acumuladas. As pessoas acabam sofrendo de oniomania, que é o impulso descontrolado em fazer compras, em viajar, sem poder, né? Porque compra viagens, pacote de viagens. Geralmente compramos coisas que não precisamos e pouco investimos em nosso crescimento espiritual. Esta é a geração consumista e materialista, infelizmente. A segunda coisa que desperdiçamos é o tempo na vida. Eclesiastes 3, nós lemos assim: tudo tem o tempo, tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas a pessoa gasta 10 horas no celular por dia e não tem tempo para a leitura da Bíblia, para a oração. Não sobra tempo para vir ao culto, ao discipulado, na ceia do Senhor, servir a Deus. Só serve a si mesma. Gastam o tempo somente com coisas desta vida. Não se preparam à outra vida que será eterna. E a terceira são as oportunidades. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, escreve o apóstolo Paulo em Colossenses 4:5. Oportunidade de salvação. Você não sabe quando irá morrer. Não, nem eu. Oportunidade de evangelizar ou discipular sua família enquanto estão vivos. Depois que morre, todo mundo quer colocar no céu, e não é assim que funciona. E o sétimo vício. Nós vimos aqui 6. Essa é uma versão resumida, mas suficiente para você compreender bem. E a sétima é a avareza. O que agir com avareza perturba sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Nos ensina Provérbios 15, 27. Na King James atualizada, nós vemos: o avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. Provérbios 28, 16, nós aprendemos: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Príncipe aqui entende o governador, né? O governo, né? O presidente, o governador, o prefeito. Aqui aprendemos duas coisas sobre o avarento. Primeiro, que o avarento traz calamidade sobre a própria família. A palavra perturbar aqui, akar, significa perturbar, perder a paz de espírito. Turvar a água, numa metáfora de trazer aflição. Trazer calamidade, perdas, infelicidade pessoal. Segundo, o avarento não terá uma vida de paz. E qual é a origem da palavra avareza? Ela vem do latim avarus, relacionada ao verbo avare, que quer dizer querer muito, desejar desesperadamente. Avareza é o excesso de apego a bens materiais. Popularmente pode-se considerar como avarento um indivíduo pão duro, mão de vaca, munheca. Qual virtude combate a avareza? No caso da avareza, um dos 7 pecados capitais, a virtude que a combate é a generosidade, uma das 7 virtudes, e semanticamente seu termo é antônimo. O que é a avareza? O que a avareza produz? O que a avareza produz? Ela é o desejo intenso de acumular riqueza. A avareza é a falta de generosidade, a mesquinhez, a sovinice, a miserabilidade. No Brasil, diversas expressões populares são usadas para designar aquele indivíduo avarento. O pão duro, mão de vaca, munheca, mesquinho, amarrado. O próprio termo já diz, né? Amarrado, porque amarra,
cajueiro, caatinga, chifre de cabra, esganado, miserável, unha de fome, mãos atadas, morto de fome, muquirana e por aí afora. Quais são as características da avareza? Esse exemplo da história vai nos ajudar de uma maneira incrível. Em Pompeia, destruída pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 do nosso tempo, depois de Cristo, foi encontrado o corpo de um homem decapitado por uma rocha, ao tentar fugir com um saco de moedas de prata. Como a mulher de Ló, ele olhou para trás, ele voltou para buscar dinheiro e morreu. A avareza o levou à morte. As pessoas são resistentes à transformação de Deus. Aceitam que Deus mude algumas coisas, mas outras coisas elas se tornam resistentes, especialmente no bolso do dinheiro. Como ser liberto da avareza? Tem que nascer de novo para entender. Salmo 24, nasci de novo para entender essas duas coisas. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ageu 2,8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo que você tem pertence ao Senhor. É por isso que quando morremos, não levamos nada deste mundo. Eu costumo sempre dizer dos meus irmãos quando falo isso, você já viu acompanhando o enterro, lá o carro, atrás do carro fúnebre, um caminhão de mudança, levando todos os bens do falecido, levando lá o violão dele, a guitarra, a bateria, levando a casa, levando o dinheiro, as roupas. Não, gente. Você não leva nada. Não trouxe nada e não leva nada. O avarento pensa que tudo é dele para sempre. Quando você nasce de novo, aí então, até o que pensava que era seu, você descobre que pertence ao Senhor. Lucas 14,33, um dos termos do discipulado, Jesus ensinou. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo o que Deus colocou nas nossas mãos não é para nós, mas para que a gente possa repartir, compartilhar. Jesus ensinou isso claramente. Atos 20:35, o apóstolo Paulo explica. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lucas 6,38, nós lemos, dai e dar-se-vos-á, Jesus também falando, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Com a mesma fita métrica ou trena que você medir, o que dá de oferta, o que ajuda os outros, essa será a medida que Deus usará para abençoar você e sua amada família. Esse também foi o ensino dos apóstolos de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Está aí, Novo Testamento, para quem tem esse problema. Então, assim, nós vamos recapitular. Esses 7 vícios são 7 portas de entrada de demônios e que amarram a sua vida. Xingar, a mentira, a inveja, fazer mal feito, a reclamação, o desperdício e a avareza. Então, meu irmão, minha irmã, tá aí a palavra do Senhor dessa vez. Como se liberta disso? É buscando realmente o Senhor. O discipulado é uma ferramenta maravilhosa que Deus tem para nos ajudar. Estarmos sempre avaliando as nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu gostei. Compartilhe e abençoe a vida de outras pessoas. Eu agradeço a você, agradeço aos novos inscritos no meu canal. Vi que várias pessoas se inscreveram nesse período de jejum de Daniel. Deus abençoe. Compartilhe se você puder nos ajudar, convidando outras pessoas também para assim também se inscreverem no meu canal e assim acionar o sininho de notificações. E assim você será sempre abençoado, você poderá recorrer e estar assistindo outros vídeos, outras mensagens. Temos bastante mensagens publicadas já no YouTube. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim também, muitas dessas mensagens também estão no Instagram. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.